Glória a Deus. Boa noite, amém? Deus é bom em todo tempo. Quem quer ser muito abençoado por Deus? Eu estava meditando nessa madrugada, igreja, numa palavra. E olha para você ver. Para a gente ser abençoado por Deus, não é a igreja, não é o homem, não é o lugar que vai abençoar a gente. O que vai nos abençoar é a nossa obediência à palavra dele. E o tema da nossa mensagem hoje que nós vamos estar falando é: não justifica o teu erro. Diga glória a Deus. Qual é o maior problema das pessoas? Justificar o erro, mas não assume que errou, né, e precisa corrigir. Olha o que a Bíblia fala. Vai aí em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, que fala do livramento, né, que Deus deu para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Aí você fala assim: mas por que, bispo, a gente não pode justificar o erro? Que é o que mais as pessoas fazem. Se você pegar quando Deus deu uma ordem para Adão e Eva, falou: ó, de todo fruto, né, vocês do jardim vocês vão comer, mas daquele que está no meio vocês não tocam. E o que aconteceu? A serpente mais astuta, que a Bíblia fala, conseguiu convencer Eva a desobedecer a palavra. E aí onde entrou, né, o pecado na humanidade. E aí, se você parar para prestar atenção, você vai entender que Eva não somente comeu do fruto que Deus falou que não era para comer, e deu para quem? Para o seu marido. E quando o Senhor, na visitação da tarde, chegou e falou assim: Adão, né? E Adão, ele fez o quê? Se escondeu. E o que o Senhor falou para ele? Adão, quem falou para você que você estava nu? Para você se esconder. Aí sabe o que Adão fez? Ele poderia assumir e falar assim: Senhor, o que aconteceu foi o seguinte: Eva comeu do fruto que o Senhor falou que não era para comer, e ela deu e eu também. Mas foi isso que ele fez? O que ele falou? Foi essa mulher que o Senhor me deu. Você reparou que até hoje é assim? A pessoa vai num lugar: não, eu não estou sendo abençoado, é por causa das orações, é do pregador, lugar. Mas nunca foi assim, igreja. Não é o lugar, não é a igreja que vai abençoar a gente. Já viu pessoa que fala assim: eu estou procurando um lugar para congregar. O lugar que você, melhor lugar para você congregar é aqui, ó, a palavra de Deus, é obedecer. Nós somos a igreja, diga glória a Deus. E ele falou: foi essa mulher que o Senhor deu. Aí Eva, o Senhor falou: Eva, o que ela falou? Foi a serpente que me enganou. Você já reparou? A pessoa hoje, ela não assume o seu erro. Ela sempre fica justificando. Ah, eu pequei, sabe por quê? Porque a tentação, sabe, eu desobedeci, eu fiz. Sempre tem uma justificar. Só que essa justificativa, igreja, a Bíblia fala que o justo não. Tanto a pessoa ficar justificando, ela nunca vai alcançar aquilo que realmente Deus tem para ela. Por quê? Porque a Bíblia fala: o que fala a verdade manifesta a justiça. A gente aprende muito com as escrituras. Quem lembra daquela passagem do ladrão na cruz? Dos três ladrões, dos três, né? Estava Jesus e os dois. Um olhou e falou assim: esse homem não fez nada para estar aí. E ele falou: eu sei que eu roubei, eu fiz o que é errado, eu mereço estar aqui. O outro falou: você não é rei? Desce daí, salva-te. E o outro pegou e falou assim: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu. E o Senhor falou: hoje mesmo você vai estar o quê? Você entende como a Bíblia fala que os filhos das trevas serão lançados os filhos das luzes serão lançados nas trevas? E as pessoas estão lá no mundo, se prostituindo, se drogando, fazendo o que é errado, na vida errada. Essas pessoas vão acabar se convertendo e sendo salvas. Porque as pessoas, depois que passam para a igreja, tudo o seu erro fica justificado, tudo tem desculpa para. Agora fala para o irmão: e no dia do juízo, que desculpa você vai dar? Não tem desculpa aí.
Por isso, igreja, olha o que a Bíblia fala, olha a fidelidade desses homens. Fala assim, ó, Daniel capítulo 3, versículo 13. Vamos ler o versículo 10 para você entender. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pifar, da harpa, da citara e do saltério e da gaita, de fole, de toda a sorte de música, prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Versículo 12 agora. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província, né, da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram acaso de ti, ó, aos teus deuses, e não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, ele disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, quando ouvires o quê? O som da trombeta, e do pifar, e da citara, e da harpa, e do saltério, e da gaita, e de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado aonde, igreja? Na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas? Responderam. O que eles responderam, igreja? Sadraque, Mesaque: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem o que servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se não, fique sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses e nem adoramos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque, Abednego, ordenou que aquecesse a fornalha 7 vezes do que costumava, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéu, suas outras roupas, e foram lançados aonde? Na fornalha, sobremaneira, porque a palavra de quem? A palavra do rei era o quê? Urgente. E a fornalha estava de sobremaneira o quê? Acesa. E a chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque, e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lancemos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E tornaram ele e disse: eu, porém, vejo o quê? 4 homens soltos que andam passeando dentro do quê? Sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou a Nabucodonosor à porta da fornalha de sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, e viram que o fogo não teve o quê? Poder algum sobre o corpus
desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem o seu manto se mudaram, nem o cheiro de fogo passavam sobre. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque e Mesaque, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, que fizeram o que, igreja? Confiaram nele, pois não quiseram cumprir o que? Diga a glória a Deus. Deus enviou o anjo e livrou eles do meio do fogo. Por quê? Eles não quiseram cumprir a palavra do rei, mas sim cumprir a palavra. Igreja, olha para você ver qual é o maior exemplo desses homens. Ele falou: rei, se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar. Se Ele quiser que a gente morre, nós vamos morrer, mas prostrar e adorar, nunca. Você já reparou, as pessoas se prostam, faz o que é errado, tudo tem uma justificativa. Fala por irmão, quem quer ser abençoado? Então, aprenda, igreja, a não justificar os seus erros. Diga a glória a Deus. É falar a verdade. Senhor, eu fiz o que não era para fazer, por isso que eu estou passando assim, essa situação. Senhor, o Senhor mandou eu fazer, mas eu não fiz. Igreja, quem vai fazer a gente prosperar, quem vai nos honrar é Deus, não é igreja, não é homem. Você consegue entender agora porque a Bíblia fala: o meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Mas não é o seu conhecimento, o meu conhecimento, é a revelação do Senhor, é você entender de fato, realmente o que o Senhor está falando. Esse é o maior problema. Deus fala uma coisa, a pessoa entende. O que o profeta falou através de Deus? O profeta Samuel: Saul, olha, a ordem do Senhor é para você ir lá e acabar com tudo, do menor até, não vai deixar ninguém. Entendeu? Entendi. Foi lá, ele fez, ele poupou a vida do rei, os melhores. Não, que é para sacrificar para quem? Ele falou: mas Deus não falou que era para guardar nada, Ele falou para acabar com, do menor até. E ele falou: Saul sempre teve um jeitinho de querer justificar. Porque, mas não era para esperar 7 dias, né? Mas você demorou, eu acabei, fui tomando a frente. Por isso, igreja, Saul tinha tudo para ser um bom rei, mas olha o jeito que foi a morte dele. As pessoas têm tudo para ser uma bênção na mão de Deus, igreja, mas o problema delas é o quê? Que elas não executam e não obedecem o que Deus manda. E o diabo gosta disso. Por quê? Porque ele sabe que quando a pessoa obedece a Deus, ele não tem poder sobre a vida dela. Não tem como, porque é Deus que guarda. Diga a glória a Deus. Agora, e quando a pessoa desobedece? Você vê que o rei ficou tão furioso que falou assim, eles não quiseram cumprir a palavra do rei, mesmo sendo lançado na fornalha, mesmo ali de morte, eles foram fiéis a quem? A Deus, permaneceram ali. E ele falou: não lançamos 3? Rei, mas tem 4. Não, peraí, olha o que ele falou ainda mais, no 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou o seu servo, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Diga a glória a Deus. Quem quer ser abençoado? Então fala para o irmão: não cumpra a palavra do diabo. E o que é cumprir a palavra do diabo? É quando você prostra, obedece. Quantas vezes você se arruma para vir para a igreja, sempre acontece alguma coisa para você não vir? Diabo: não, você não vai hoje, nem assim? Fala: está amarrado em nome? Eu vou sim. Preferindo entregar o seu corpo e servindo, a servir e adorar qualquer outro Deus, senão ao Deus, ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então disse o rei e fez, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e quem? E Abednego na província da Babi. Olha, mas você vai falar: mas bispo, espera aí, não era para eles se prostrar, é adorar, mas eles confiaram em Deus. Você sabe o que é confiar em Deus? Quem sabe? Confiar em Deus, igreja, mesmo que está dando tudo errado, mesmo que está caindo chuva de canivete, você continua permanecendo na palavra
Mesmo Jesus tendo jejuado 40 dias, 40 noites, estava bem espiritualmente, mas o corpo fisicamente estava o quê? Né? Necessitando de alimento. Ele chegou lá, ó, se tu és filho de Deus, lança, né? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em... Falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Levou para os montes muito altos, mostrou os reinos, a glória, tudo eu vou te dar se prostrar. Tu não és filho de Deus, lança daqui de baixo, dará ordem aos teus anjos. Ele levou para tudo que é lado. E Jesus não estava fraco fisicamente, mas espiritualmente ele estava. O que Jesus fez? Permaneceu fiel a quem? E aí o anjo veio, o quê? Igreja, agora eu te falo, as pessoas permanecem fiel a Deus? Às vezes quando eu falo fiel, a pessoa já pensa logo em dízimo, em oferta, né? Não, mas eu sou dizimista, ofertante. Igreja, o que adianta a pessoa ser dizimista e ofertante, mas não faz nada do que Deus manda, não obedece? O que adianta? Não é em alguns mandamentos, é em todos, é cumprir todos. Diga a glória a Deus. Até falei domingo, né, do jovem rico. O que ele falou? Bom mestre, que de fazer para dar vida? Jesus falou, guarda os mandamentos. Já tenho observado desde a infância, não matar. E o homem sabia ainda, não matarás, não roubarás, né? Você pode ver, tem pessoas, igreja, que se você conversar com ela conhece a Bíblia mais do que você, de ponta. Só que aí vai falar, Jesus, te falta uma? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga, e terá um tesouro aonde? Quando Jesus fez isso, igreja, Jesus não estava falando para ele pegar o dinheiro dele e dar para quem? Jesus estava mostrando para ele aonde estava o coração? Dinheiro. Porque ele fala, onde está o teu coração, ali está o teu. Aí você fala assim, mas como que dá, bispo, para saber onde está o coração da pessoa? Simples. É quando Deus manda abrir mão de uma coisa e a pessoa não quer abrir. Por que não quer abrir? Você está pegado aí. Não tem pessoa que é uma idolatria, né, com carro, né, assim, não encosta aí não. Ó, não bate a porta. Nem assim. Para quê? Tem gente que é apegada a dinheiro. Tem gente que é o orgulho, é a arrogância. É apegado a alguma coisa. O coração está em alguma... Porque se o coração está em Deus, a pessoa não vai ter dificuldade em executar. Igreja, esses homens aqui, esses 3 jovens, que dificuldade que eles tiveram para obedecer? Nenhuma. Ó, rei, fique sabendo. Entendemos que temos que quando toca lá a buzina tem que se prostrar, te adorar. Só adoramos um que é Deus. E olha, fique mais sabendo. Se Deus quiser livrar, vai livrar. Se não quiser também, nós vamos morrer. Mas só adoramos Ele. Então que seja assim. E o que aconteceu? Fala para o irmão, Deus mudou. Guarda essa palavra, Deus. E quem vai mudar a sua situação não sou eu, não é a igreja, é Deus. Deus mudou. Portanto que ele falou, ele fez um decreto, falou, todo aquele que não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser lançado aonde? Aí você fala, como que pode um rei que fez, e aí? Aí você vai falar, e a estátua que ele fez? Ele viu que aquela porcaria não servia de parar? Não ia mudar? Mas ele viu o verdadeiro poder de Deus, né? Através da onde? Do fogo. Igreja, você tem que mostrar para as pessoas é o poder de Deus. E como que eu mostro isso, o poder de Deus? Obedecendo. Que a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, nossa, quem te viu? Como você está assim, desse jeito? Simples. Fazendo o que ele manda, estou obedecendo e Deus está me abençoando. O maior problema das pessoas hoje é justificar. Saul justificou, outros reis justificou, tudo as pessoas justificam. Agora aquele que falou a verdade e não justificou, olha para você ver como Deus abençoou aquele ladrão na cruz. Igreja, você tem que ser sincero diante de quem? De Deus. Senhor, eu não estou obedecendo. Senhor, eu não estou fazendo o que é para fazer. Quem estava aqui terça-feira passada? Terça-feira passada. Você lembra que eu falei? Vamos ver se vocês são bons de memória. Que eu até conversei com a dona Maria da Glória. Vamos ver se lembra. Lembra que ela falou assim para mim? Ela falou, nossa, a coisa ela falou, a coisa tá feia para mim. Eu comecei a ser fiel, a fazer tudo certinho, e agora eu estou sem nenhum real no bolso. A coisa de vez melhorar, piorou cada vez. Aí ele já estava falando lá que, olha, Deus abriu as portas, tanta costura, né? Que chegou para ela. E quem é que manda, igreja? Deus. Igreja, Deus não tem compromisso com ninguém. Deus tem compromisso com a palavra. Quem lembra de Caim e Abel? Por que ele matou o irmão? Porque Deus se agradou da oferta dele e não se agradou do irmão. Ele ainda falou claramente,
Não é certo que se você agisse corretamente, né, procedesse corretamente, eu não ia ser aceito? Mas todavia, né, procedeu mal, eis que o pecado já está à porta, cabe você dominar. E dominou mesmo, que o ódio dominou, que ele matou quem? Era só ele, o irmão fez o que era melhor para Deus. E o melhor, igreja, é fazer o que é certo. Diga, as pessoas não fazem, é como eu falo, fica justificando. Aí vai numa igreja, vai em outra, Deus não honra. Igreja não muda a vida de ninguém, igreja. Se você quer ser abençoado, cumpra a palavra dele. Faz o que ele. Ah, bispo, mas estão mandando eu fazer isso. Não faz. Você não tem que fazer o que eu estou mandando você fazer. Você tem que fazer o que a palavra de Deus manda. E é ele que vai nos honrar. Diga a glória a Deus. Não vai faltar testemunho para você contar, porque ele é Deus. Ele só quer que a palavra dele seja. Quer o maior exemplo do que esses 3 jovens? Olha a diferença de Adão. Adão, né? Eva comeu do fruto que não era para comer, desobedeceu. Aí Deus chama Adão. Adão, o que aconteceu, Adão? Foi essa mulher que o Senhor me deu. Já empurra para a mulher. Não tem assim? Quem tem família grande aí? Os filhos, né? Geralmente a maioria briga dos casais é assim, né? Tá vendo? Esse menino tá nas drogas, culpa sua. Você que deixou ele à vontade, não corrigiu. Sempre aí, mas não é os dois. Devia falar, não, nós somos errados, não é? Não, o que eles falam? A culpa é sua. Não, é sua, você que passou a mão na cabeça demais. Sempre vai ficar justificando. Fala pro irmão, seja diferente. Eu falei até domingo. Eu falei, olha para você ver, chove, a pessoa não vem para a igreja. Aí você olha lá, estava tendo, não tem nada contra, eu até gosto, mas também não sou focado muito nisso. Jogo, né? Tá passando, acho que era Corinthians e Palmeiras. Aí a hora que eu cheguei ainda estava passando lá, caiu no pé d'água e o pessoal estava lá, debaixo de chuva, pulando. Tá preocupado em ficar doente? Aí vai para a igreja, não, tá perigoso, tô sem guarda-chuva, vai que eu chover pegar isso, eu vou pegar uma gripe, não, ficar ruim. Aí eu quero ver se o bispo vai me dar dinheiro para comprar remédio, né? Não, tá perigoso levar as crianças. Você acha que você vindo para a casa de Deus, Deus vai deixar acontecer alguma coisa? Se a Bíblia fala que Deus guarda a entrada, mas as pessoas, o que eu quero que estou te dando esse exemplo? Que vive justifica. Igreja, se uma pessoa quer assistir o jogo do Corinthians, pode estar chovendo, pode estar caindo no pé d'água, pode estar sem dinheiro, ela vem de latinha, papelão, ela arruma o dinheiro do ingresso e vai lá, e daqui a pouco você olha na televisão, está ela lá pulando. E para Deus? Poxa, Senhor, eu estou cansado, trabalhei demais. O Senhor entende, né? Aí Jesus falou, entendo que você vai passar a vida toda justificando e vai ficar a vida toda nessa situação, porque o único que pode tirar você dessa aí sou eu. E enquanto você ficar justificando, eu não vou fazer. Igreja, por que Deus falou para aquele povo que era para tomar posse da terra prometida? Da parte deles, eles viram lá a terra, falaram, mas nós não vamos conseguir porque tem gigante, né? São maiores, mais poderosos. Só que da parte deles, igreja, ia ter que exigir um esforço maior, porque eles iam ter que lutar com o gigante. Lutar com o gigante não é a mesma coisa lutar com uma pessoa normal. Eles iam ter que lutar, mas mesmo assim Deus ia ser com eles e ia dar o quê? Vitória. O que eles fizeram? Nenhum daquele povo entrou na terra prometida. Morreram tudo, só Josué. Ele falou, não, a terra é boa, manda leite e mel, Deus nos deu, nós vamos tomar posse. Ele ainda falou mais, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai mandar na terra que manda leite. Se não se agradar, ninguém vai para lugar. Igreja, você não tem que estar preocupado se as pessoas vão gostar de você, se você vai agradar. Nem Jesus agradou todo mundo, nós não vamos conseguir. Você tem que preocupar, é agradar a Deus, é fazer a vontade dele, porque é Ele que vai te honrar. Diga a glória a Deus. E você vê que mesmo assim não era o que Deus queria. Deus queria que todo mundo tomasse posse, mas não foi. Igreja, a vontade de Deus é que todo mundo seja abençoado. Mas fala para o irmão, só Jesus, está difícil, porque a maioria é tudo rebelde, a maioria dá desculpa. Tem desculpa? É tudo. Outra vez eu estava conversando com o irmão, ele falou, vou mais para a igreja não. Eu falei, o que aconteceu? Eu vou para a igreja, mas não consigo largar o cigarro. Parece um imã. Eu falei, não é que você não consegue largar o cigarro, é que você não quer largar o cigarro, é diferente. Porque se você querer, você pode. É só falar, não quero. Acabou. Vem lá, vamos ali fazer um assalto, nós vamos ganhar muito dinheiro. Vai você, porque eu não? Você vai se você quiser. Mas é vontade, é o vício. Que vício o quê? Não quero e acabou. Agora eu vou fazer o que Deus manda. Diga a glória a Deus. Isso aqui não vai me trazer benefício? Eu não quero. Acabou, chega. Agora eu estou com Jesus. Diga a glória a Deus.
Deus não honrou Sadraque, Mesaque e Abednego, que não aceitou ouvir a palavra, né, do rei, mas permaneceram na palavra, e Deus honrou? Então fala para o irmão, Deus vai te honrar. Ou você não acredita que Deus honra? Você acredita? Então fala para o irmão, esquece igreja. Sai da sua casa e fala, eu vou ter uma aliança com Deus. Eu vou ouvir. Por isso que eu falo, você nunca vai ver eu perdendo tempo aqui com envelope de dízimo, de ofertas, essas coisas. Você nunca vai perder tempo. Daqui a pouco a gente já vai embora para casa, diga lá. Porque a minha função é ensinar você o que tem que fazer. Se você vai fazer ou não, problema, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fui chamado para ficar, ô irmão, tem que fazer, não. Obedeça, você vai ver o resultado. Eles obedeceram e viram a glória de quem? E não somente, até o rei viu. Que o rei falou, mas peraí, não jogamos 4, 3? E esse 4? Não, peraí, tem alguma coisa errada, não aconteceu nada. Eu também quero servir esse Deus, diga a glória a Deus. E ainda fez um decreto e fez eles prosperar. Amém, igreja? Ponha isso no seu coração. Saia daqui com esse pensamento, Senhor, a partir de hoje eu não vou justificar nada. A partir de hoje eu vou fazer o que tem que fazer, diga a glória a Deus. E não fica, fala para o irmão, não fica empurrando para ninguém não. Faz o que tem que fazer. E Deus vai te honrar, diga a glória a Deus. Eu lembro estou com 41, foi uns 20, estavam nos 20, 22. Comecei a ir para a igreja, estava entendendo a palavra. Aí ficavam na minha cabeça. Por isso, fala para o irmão, toma cuidado. O que ele falou? Saul, ele pecou por quê? Ele falou, a pressão do povo, eu acabei dando ouvido para o povo. Igreja, e ficavam na minha cabeça. Eu comecei, estava o quê? Tinha uns 2, 3 meses, estava indo para a igreja, indo lá, participando, tudo. Só que eu não era batismo. E tinha batismo, todo final de mês. E eu não colocava meu nome de jeito. E uma vez, ia na igreja, nos cultos. Aí o pastor, posso conversar com o senhor? Pode. Sentei lá. Ele falou, por que você não se batiza? Aí vem com as ameaças, né? A Bíblia fala, quem crê, for batizado, será? Quem não crê, já está? Eu falei, então eu já estou no inferno mesmo, então. Eu falei para ele assim, olhei na cara dele, olha que eu não tinha tanto conhecimento da Bíblia não, estava começando. Eu falei, pastor, eu não entendo a Bíblia ainda sem. Eu sei que tem que ter uma aliança com Deus, tudo. Mas primeiro, eu tenho que saber realmente o que eu quero. E se realmente eu estou decidido a abrir mão, porque eu tenho algumas coisinhas ainda aqui na minha vida que não está. Que eu falei, não adianta eu pegar, batizar, tomar só um banho de água e depois voltar a fazer o que é errado de novo. Que nem muitos fazem, né? Eu falei, e olha que eu estava começando na igreja, já vi um monte de gente que é batizado, bebendo, fumando, escondendo cigarro. Eu falei, então se for para mim servir a Deus dessa maneira, não. Eu falei, eu quero aprender mais, entender realmente e ver se realmente é isso que eu quero para a minha vida. Se realmente eu quero abrir mão de tudo e fazer uma aliança com Deus, diga agora. E nessa brincadeirinha foi um ano. Mas desse ano eu passei a conhecer a Bíblia, entendi já sabia a importância. Aí eu fui e me batizei, estou até hoje, diga glória a Deus. Aí tem pessoas, cada igreja que vai se batiza. E o batismo é só um, não existe 2 batismos. Não, vamos cá que é para, você tem que se batizar de novo. Eu fui para o mundo, eu bebi, eu pequei. Não, irmão, você está sujo, vem aqui que você precisa se batizar para se limpar. O que limpa é a palavra, não é água. A água é para tirar a sujeira de externa. Mas e a sujeira de dentro? A água tira, igreja? O batismo, igreja, é quando você fala, Senhor, eu quero te obedecer em tudo. Por isso, igreja, que você pode ver que eu não tenho dificuldade para pregar. De jeito e para obedecer a Deus e fazer o que Ele manda. Pode ser uma palavra dura, pode ser uma palavra... Eu não tenho dificuldade. Eu não fico nem esquentando minha cabeça se a pessoa vai achar, não concordo, vou sair da igreja. Eu não estou preocupado com isso. Eu fui chamado para fazer o que Ele manda, obedecer a Ele, diga a glória a Deus. E Deus vai honrar. Então, se você entender que você, a partir de hoje, diga a glória a Deus. Fala para o irmão, hoje, você firmar uma aliança com quem? E parar de ficar justificando. Você pode, chega num bebo e fala para ele assim, por que você bebe? Minha mulher me traiu. E aí você acaba na cachaça. Perdi o emprego, fui mandado embora. Você pode, qualquer pessoa que está no erro, igreja, você pode conversar com ela, tudo ela vai ter uma justificar. Eu era da igreja, eu era batizado, olha, eu ia para o monte, orava, mas o que aconteceu? Vi muita coisa errada na igreja.
Aí você fala assim, mas quem mandou você ficar olhando para casa, para as coisas erradas? Quer dizer que você vai para a igreja para ficar olhando para a coisa errada? Você tem que olhar para a palavra de Deus. Coisa errada tem tudo, só que a gente não pode perder o quê? Eu falei para ele, sabe por que você se afundou? Porque você perdeu pouco, que nem Pedro. Pedro andou sobre as águas, mas a hora que ele olhou para a tempestade, o que aconteceu? Eu falei, quando eu comecei a ir para a igreja, eu estava focado na palavra, eu quero ouvir Deus falando comigo, eu quero ter uma eu lá quero saber se o irmão está pecando, o que está fazendo, se o irmão do lado está orando, está olhando para o ventilador, eu lá estou preocupado com isso, eu tenho que fazer a minha, porque se eu for ficar olhando para eles, daqui a pouco eu não paro em lugar nenhum, que erro vai ter em tudo, e é assim que o diabo faz, sempre faz a pessoa perder o foco e ver para o erro do outro, não é assim? Fala para o irmão, para com isso. Por isso que você tem que... bispo, eu estou orando, estou procurando uma igreja. Então ora, fala com Deus, Senhor, me coloca num lugar onde prega a tua palavra. Tem muitos pregadores, tem muitas igrejas boas? Tem. Mas tem muitos falsos profetas? Tem. Tem muitos lugares errados? Tem. Tem pessoas que estão preocupadas só com dinheiro? Tem. Tem pessoas que não estão preocupadas se você vai para o céu ou para o inferno? Não está nem? Tem. Mas você tem que orar a Deus, que Deus vai colocar você no lugar certo. Diga glória a Deus. Foi quando eu falei, na época o pastor, falei, na hora certa Deus vai falar comigo, e a hora que eu tiver 100%, aí eu vou me batizar. E outra, eu sei que não tem mais nada de errado. Primeiro eu estou me libertando, porque o que liberta é o quê? A palavra. Diga a glória a Deus. E olha que eu comecei na igreja, eu acho que já estava aprendendo mais do que o pastor, que nem... Porque a igreja tem que ensinar o que é certo. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, igreja. Deus quer abençoar todo mundo. Mas Deus quer que você entenda o que você está fazendo. Diga agora, não é nem por pressão, nem por força. É a mesma coisa quem trabalha aí. Quem já trabalhou com pressão na sua cabeça? Daqui a pouco você para na cadeia, que você vai acabar matando um. Ninguém consegue. E Deus não é assim. Deus não fica pressionando. Deus vai falando, Deus vai dando a direção, Ele vai mostrando o caminho. Diga a glória a Deus. Quem quer ser abençoado? Então fala para o irmão, fala para ele assim, ó, hoje, para com isso, não justifica mais seu erro. Está errado, está certo, acabou. Eu errei mesmo, sou preguiçoso, não gosto de ler a Bíblia, não gosto de orar, estou com a vida toda bagunçada, gosto de beber, tenho os pensamentos do mundo. Senhor, mas a partir de hoje eu não quero mais isso. Senhor, me liberta. Mentira? Você acha que se você fala sendo sincero, Deus não vai te libertar? Você não tem que confessar para ninguém, nem falar, olha, eu estou assim, você não tem que falar nada para ninguém. Sua vida tem que ser um livro. Você tem que falar com aquele que resolve, que é Jesus. Diga a glória a Deus. Por isso, igreja, eu não gosto de ouvir vida de ninguém. Para mim eu não quero saber da vida de ninguém. O que faz ou deixa de fazer. Você está no santuário do Senhor, fala com Ele. Diga a glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. E agora é hora de você falar com Deus. Fale com Ele agora. Deus honrou Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus também vai te honrar nessa noite. Aleluia.